Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E o nosso assunto de hoje versa sobre as ações da Livraria Saraiva, que vem sofrendo muito nos últimos meses e aconteceram dois fatos, vamos dizer assim, que são relevantes, principalmente para quem é acionista ou para quem tem as ações da empresa em carteira, e como essas ações elas fazem parte também daquela nossa série de empresas com ações abaixo de R$2, e é um fato que tem que ser levado em consideração. Eu estou trazendo essas atualizações sobre a empresa. Então, antes da continuidade, deixa eu rodar a intro e já voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora aqui sejam citados. E inicialmente, o primeiro fato é sobre um questionamento que a CVM fez sobre uma notícia que foi vinculada no jornal Valor Econômico das ações da Livraria Saraiva. Lembrando, para quem não conhece a Livraria Saraiva, eu vou deixar um card aqui que eu fiz a análise do terceiro trimestre de 2020 da empresa. As ações de Livraria Saraiva são negociadas sobre os códigos SLED 3 para as ações ordinárias e SLED 4 para as ações preferenciais. Acabou pulando aqui. Bom, e primeiramente, o questionamento feito pela CVM no dia 10 de março agora foi relativo a um esclarecimento pedido sobre o requerimento de falência da controlada Saraiva e Siciliano S.A., divulgado na coluna específica do jornal Valor Econômico na edição de 10/3 de 2021. O pedido de falência foi formulado pela Vinix Multimídia Ltda, bem como outras informações, né? A CVM fazendo o pedido dessas informações consideradas importantes, inclusive sobre os valores envolvidos no mesmo e as providências que estão sendo tomadas para sanar essa situação. E a Saraiva viu fato, ela veio esclarecer que a Saraiva esclarece que o referido pedido de falência se origina de protesto de título procedido pela sociedade Vinix Multimídia Ltda, fornecedora de produtos e serviços de sua controlada Saraiva e Siciliano S.A., em recuperação judicial do varejo, como todos conhecem, e somam aproximadamente R$252 mil. Tal processo foi distribuído junto à segunda vara de falência de recuperação judicial da comarca de São Paulo e no estado de São Paulo, tratando-se de publicação feita no jornal Valor Econômico de informações de caráter meramente processual, referente à distribuição dos processos junto ao Poder Judiciário. A esse respeito, a companhia informa que o varejo ainda não foi citado no referido processo, de modo que as informações que possuem no momento são tão somente aquelas extraídas das petições iniciais dos referidos pedidos de falência, às quais teve acesso por meio virtual. Bom, deixar aqui um breve adendo, que se a empresa, para todos os efeitos, ela recebeu qualquer pedido de falência, mediante, principalmente a empresa está sobre um regime de RJ, né, ela deveria ter feito um comunicado ao mercado a título de esclarecer o pedido, né,
e disponibilizado isso ao mercado e aos acionistas. A companhia informa preliminarmente e com fundamentos apenas nas informações que teve acesso no meio virtual, que se o varejo for demandado a arcar com o valor objeto do referido período de falência, tal pagamento não afetará na solvência do varejo ou da companhia. Diante do exposto, e acrescentando ter esclarecido os questionamentos apresentados no ofício, a companhia se coloca à disposição para prestar qualquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Bom, como eu falei, eu acho que mediante, independente de que haja fundo ou condição da empresa pagar ou não, mediante a atual situação da empresa, ela deveria ter divulgado esse fato aos acionistas e mercado, né? Isso é opinião minha, vamos colocar assim. E aproveitando e lembrando que há um tempo atrás houve inclusive um movimento entre os acionistas pedindo que a família, que é a controladora da Livraria Saraiva, se afastasse da direção da empresa, né? Que mostra que os acionistas, para todos os efeitos, não estão contentes, né, da forma na qual ou estão sendo tratados ou na qual a recuperação está sendo conduzida. E mediante a isso eu aproveitei para dar uma olhada no aditivo ao plano de recuperação judicial da Saraiva. O plano ele foi aditivado agora no finalzinho de fevereiro, né? E eu queria trazer alguns pontos aqui que eu achei interessantes, né? Eu já sinalizei. Eu não vou ler todo o aditivo, até porque são 35 páginas, né? Mas muita coisa é praxe. Mas teve alguns pontos aqui que eu olhei, achei relevante, né, trazer para vocês também junto desse vídeo. Aqui é aquela toda parte, vamos assim, da descrição dos termos, né? E a coisa começa a ficar interessante, a meu ver, a partir daqui, né? Plano aditivo, este aditamento do plano original na forma como é apresentado e, conforme o caso, na forma em que se aprova na Assembleia Geral de Credores, que substitui integralmente todos os termos e disposições do plano original, né? Na qual, por definição, a empresa ela foi dividida em duas etapas para venda, né? Primeiro seria a chamada UPI, né, que é a Unidade Produtiva Individual Lojas, e a outra seria a UPI Site, né, na qual a UPI Loja ela tem por objetivo a venda das lojas do grupo Saraiva, né, lojas físicas, e a UPI Site a parte, vamos dizer assim, de market share, né, e de vendas online também da livraria Saraiva. E é colocado da seguinte forma, né? Primeiro, o preço mínimo da UPI Lojas, o preço mínimo da UPI Lojas no âmbito do presente processo competitivo e realizado por esses fins, que vale a 189 milhões, né? 135.091 reais e 70 centavos, né? E o primeiro preço, né, que seria o preço mínimo de aquisição da UPI Site, que no âmbito do primeiro processo competitivo realizado nas fases de fim, equivale a 150 milhões de reais, né? Então aqui ele já determina os valores, né, mínimos que ela espera angariar com a venda dessas duas OPIs. Aí ele tem aqui o segundo preço mínimo, né, que está aqui. Segundo preço mínimo da UPI é o preço mínimo de aquisição das lojas. No âmbito do segundo preço seria de 113.481.055 reais, que é menor, né, bem menor do que o primeiro preço, assim como também no UPI Sites, né, que o primeiro preço seria de 150 milhões, no segundo preço
segundo o preço do PaySite, a um total de 90 milhões de reais. Aí elas esclarecem, né? Site é endereço eletrônico de recuperação por meio da qual o grupo Saraiva ali... Ah, não, tá, outra coisa, né? Taxa. Aí vem aqui. O PI loja significa as unidades produtivas isoladas compostas pelo conjunto de lojas do grupo Saraiva a ser potencialmente constituída alienação nos termos do artigo 60 e 142 da Lei de Recuperação Judicial. E o PaySite significa unidades produtivas isoladas compostas pelo site a ser potencialmente constituída alienação nos termos do artigo. Para quem não conhece o termo alienação é a mesma coisa que venda, tá? É de recuperação judicial. Para fim de esclarecimento, a PaySite será também composta pela marca descrita, né? Ou seja, a marca Saraiva, de Livraria Saraiva, descrita no anexo .41.4, caso o titular da proposta vencedora assim opte nos termos das cláusulas 4.1.4 e 4.3.3, inciso 3. Aí ele fala que o objetivo do plano de aditivo prevê a realização, né, de medidas que obtivam a reestruturação das dívidas das recuperandas, a geração de fluxo de caixa operacional necessário para pagamento das dívidas e a geração de reconstrução necessárias à continuidade das atividades da recuperanda. Aí ele coloca aqui devido à realidade do grupo Saraiva após o impacto principalmente da global da Covid-19. Pô, lembrando que a Saraiva já vinha mal das pernas muito antes do Covid, né? De certa forma, pode-se dizer que a Covid jogou um pá de cal, né, em cima da Saraiva, nesse caso. Aí tem aqui, falando sobre a viabilidade, aí tem aqui, ó, medidas de recuperação com solução mais eficiente para a equalização e liquidação de parte substancial do passivo. Ó, olha só, parte substancial do passivo das recuperandas. O presente plano aditivo prevê a reestruturação do passivo das recuperandas, a preservação dos investimentos essenciais para a continuação das recuperandas, a alienação de uma das UPIs como meio de geração de fluxo de caixa para a manutenção das atividades da recuperanda e pagamento dos credores extra-concursais e credores pró-concursais. Bom, como ele diz aqui, é alienação de uma, ou seja, eles não, pelo que eu entendi, eles não pretendem vender as duas UPIs, apenas uma, ou a UPI Site, né? Pode inclusive levar o nome junto, ou a UPI Lojas. Bom, eu penso da seguinte forma: hoje, levando em consideração o atual cenário, não só no Brasil como mundial, né? Olhando pelo valor total da dívida que eu tive procurando aqui, não achei. Se alguém souber, pode até colocar nos comentários aqui para mim, né? Que eu não consegui localizar o valor total da dívida da empresa a ser paga. No entanto, acho complicado, né? Acho que a coisa complicou um pouco mais para a Saraiva com relação a o seu endividamento. Ela ficou literalmente quase boa parte dos meses do ano de 2020 com a maioria das lojas fechadas, né? Por causa da pandemia, tudo bem. Porém, o que eu vejo é que até agora, desde que a empresa, né, entrou em RJ, ela não conseguiu colocar em prática nenhuma das ações na qual ela se propôs no plano inicial, e agora vai começar a vender ativo, ou seja, para todos os efeitos vai começar a perder valor de mercado. Ou melhor, mais valor de mercado que já perdeu, né? Aí tem aqui a constituição da alienação dos EPIs, a constituição da alienação, a recuperanda criará a organização de EPIs, loja, EPI site, EPI mista, né? Isso aqui que é outra situação que eu não entendi, conforme prevista na proposta vencedora do processo competitivo, que será alienada sem que adquirente suceda às recuperandas em qualquer dívida, contingências ou obrigações de qualquer natureza, nos artigos
nos termos do artigo 60 da recuperação judicial. Na hipótese da proposta vendedora ter por objetivo operar lojas, o adquirente assumirá os contratos de locação das lojas, observadas as cláusulas 4.3.5.1, os contratos de trabalho dos empregados alocados em cada uma das lojas, os contratos de consignação dos produtos estocados em cada uma das lojas, se aplicável, observando os dispostos das cláusulas 4.1.5 em relação ao estoque próprio das recuperandas.